bem-vindo você aí que adora o humor para te salvar nos dias mais tristes. Meu nome é Alexandre Vilar e se você gosta desse tipo de conteúdo, ele tá fazendo parte de estudo que eu fiz, me baseando em livros, podcasts, tudo referente à comédia. Então se você gosta, já se inscreve aqui embaixo, compartilha com seus amigos que também gostam de comédia e também me acompanha nas redes para saber mais do meu trabalho. E aí você pode ir acompanhando a playlist falando sobre comédia e vendo umas piadocas que eu vou soltando no dia a dia. Até porque se você gosta desse tipo de conteúdo, é porque ele te salva até nos dias mais podres. Como eu já falei outras vezes aqui, o humor melhora a nossa saúde, ajuda a gente a conviver melhor com os outros e até mesmo nos torna mais inteligentes. Só que o caso de hoje a gente vai falar sobre um homem chamado Norman Cousins. Ele foi informado pelo seu médico que ele tinha uma chance em 500 de sobreviver, por causa de uma doença debilitante, só que no fim ele acabou vencendo esse prognóstico. Tudo graças à comédia. Ou melhor dizendo, ele se curou rindo. Mais ou menos no século XX, em Moscou, era uma época onde o ar e a água eram bem impuros. E o quarto de hotel onde esse homem se localizava era bem no centro da cidade, num canteiro de obras, barulho, sujeira, em todo lugar. Caminhões a diesel expelindo fumaça o tempo todo. E 24 horas por dia deixava ele enjoado todas as manhãs. Então quando ele retornou aos Estados Unidos, suas articulações doíam. E pelo prognóstico dos médicos, em breve ele não ia conseguir se mexer mais, nem pescoço, braços ou pernas. O corpo tinha sido tomado por uma indisposição debilitante, que ele tinha contraído uma doença grave no colágeno, chamado espondilite anquilosante. O colágeno é uma substância fibrosa que liga nossas células, e os colágenos desse homem estavam se desintegrando, e sem isso ele ia ficar incapaz de se mover. De certa forma, como esse homem mesmo disse, ele estava ficando descolado. E os médicos, para animar ele, disseram que a única forma dele lidar com essa doença seria através de lutar contra a dor com as drogas. Só que o Cousins, ele sabia que quando sua única solução é a droga, então aí existe um problema. Se a droga é o foco do seu tratamento, então isso não é bom. Pelas palavras dele, as pessoas consideram as drogas como se fossem automóveis. As pessoas acham que cada ano saem drogas mais fortes e mais novas, e quanto mais fortes, melhor. O sono de Cousins era frequentemente interrompido, por causa de testes que ele teria que fazer. Porém, ele poderia muito bem fazer durante as manhãs, e não no meio da noite. Então foi aí que ele decidiu. Ao invés de confiar nos médicos, ele ia começar a rir. Ele começou a pensar o que poderia fazer para ajudar a si mesmo. Já que a medicina tradicional não iria ajudar ele de forma nenhuma, que outras abordagens ele poderia ter tentado? E foi aí que ele começou a considerar o efeito do estresse na recuperação médica. Porque, no fim das contas, o estresse acabou só contribuindo para sua doença e prejudicando o seu tratamento. Então, para ele foi razoável começar a questionar isso daí. Se o efeito desse tratamento funcionava em ambas as direções. Afinal, se as emoções negativas produzem mudanças químicas negativas no corpo, então as emoções positivas deveriam produzir mudanças químicas positivas? Para ele, será que era possível só o amor, esperança, a fé e o riso, e a confiança e a vontade de viver teriam um valor terapêutico para ele? Ou as mudanças aconteciam só do lado negativo mesmo? Então ele começou a bolar um plano sistemático para começar a rir. Ele começou com filmes antigos e programas de pegadinhas. Ele assistia filmes regularmente, todos os dias, apesar de estar com dor. E aí ele descobriu que ele ainda era capaz de rir. E não só isso, mas parecia que o riso era mais eficaz no combate à dor do que uma aspirina ou qualquer outro analgésico. Ele dizia que 10 minutos de risada para ele equivaliam a mais ou menos 2 horas de sono sem dor. E aí, surpreendentemente, depois de pouco mais de uma semana de descanso e riso, ele conseguia mover seus dedos de novo. Algo que os médicos diziam que era impensável. Para eles era basicamente impossível. E depois de vários meses dele se tratando assim, ele já conseguia pegar livros em prateleiras de novo. E quanto mais tempo passava, ele já conseguia acertar as bolas de tênis mais uma vez jogando. Mas essa doença não tinha desaparecido. Um ombro e ambos os joelhos ainda doíam. Causava alguns problemas ocasionalmente. Mas dado o prognóstico inicial, a recuperação foi incrível. E ele viveu por mais 26 anos. A recuperação dele foi edificante e positiva, mas também bastante preocupante. Sua rejeição aos médicos e hospitais e aos mais novos medicamentos acabou provavelmente salvando a sua vida. Sabe, o humor nos capacita a tomar decisões e ter um prazer num mundo mais complexo. E os benefícios não param só por aí. O humor também é uma forma de exercício, mantendo a nossa mente mais saudável, da mesma forma que um esforço físico ajuda o nosso corpo. Mas como correr num túnel cheio de fumaça, o humor de forma inadequada também pode fazer mais mal do que bem. Pelo que Cousins dizia, cada
cada paciente carrega dentro de si o seu próprio médico. Ele escreveu isso no seu livro A Anatomia de uma Doença, onde ele escreveu tanto o seu tratamento, na base do riso, quanto as respostas dos médicos, os parentes e amigos, depois de terem ouvido a notícia da sua recuperação. Todo mundo parecia ter uma opinião sobre o que fez a doença dele rebaixar os danos. Alguns diziam que simplesmente os pensamentos positivos dele fizeram a doença se afastar. Outros que sua doença, na verdade, era uma anomalia, que ocorre aleatoriamente em um milhão de doentes, e não deveria ser interpretada como um modelo a ser seguido para futuros sucessos de tratamento. Porém, ainda assim, a gente sabe como o riso é benéfico para o nosso corpo, porque é um exercício aeróbico. Acho que é por isso que eu não sou tão gordo assim, porque eu vivo rindo à toa. Mas medições altamente controladas percebem que um riso gasta entre 40 a 170 quilocalorias. Tem que considere até 100 risos são mais ou menos equivalente a 10 ou 15 minutos correndo de bicicleta. Como se mede o número de risos? Aí a gente não faz ideia. Nem o livro Ha, A Ciência do Humor, onde eu vi esse estudo, eles contam exatamente como foi. Mas pra mim parece uma boa forma de passar o tempo perdendo uns quilos. Especificamente o riso diminui a rigidez e aumenta o reativamento vascular, aumentando assim o fluxo sanguíneo para as áreas do corpo que mais precisam dele. Pesquisas mostram também que o riso suprime os níveis de glicose em diabéticos, ajudando a prevenir a neuropatia diabética. Também melhora o funcionamento do sistema imunológico e reduz substâncias químicas associadas a inchaços em articulações, em pacientes com artrite e até mesmo ajudam quem sofre de alergia a combater a dermatite. Em resumo, a alegria associada ao riso leva a mudanças fisiológicas pelo corpo todo. Então fica aí que basicamente você aí, se tá se sentindo mal, assiste um pouco mais de Chaves, quem sabe te faz sorrir mais. Assiste uma série ou algo realmente que te deixa mais feliz. Quem sabe isso te traz até um pouco mais de conforto no meio da sua dor ou se você tiver tendo um ataque alérgico. Sinceramente, sempre que eu fiquei doente eu costumava fazer isso. Eu assistia algo pra sorrir, algo bem bobo, mesmo que eu já conhecesse as piadas, só pra relaxar. E uma coisa curiosa, quando a minha avó teve o câncer dela, teve uma vez que eu fiz ela dar risada com algo bem simples e bobo. Ela vivia tendo dor no ombro direito dela, sempre, mesmo com os remédios mais fortes. Ela teve um tratamento onde ela não precisou ficar careca, pelo menos, porém ela vivia com dor. Sério, o câncer dela tinha se espalhado pros ossos já. Porém, com o riso que eu fiz ela dar risada andando de carro, que é onde ela mais sentia dor por causa dos solavancos do carro, ela parou de sentir a dor porque eu fiz ela dar risada. E foi a partir daí que eu comecei a me questionar, caraca, será que o riso pode causar até isso? A cessar a dor numa pessoa com câncer? E aí, seguindo o estudo desse livro, pelo jeito, as vantagens de dar risada são muito maiores do que apenas ser um bobo alegre no dia a dia. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado e, como eu falei, podem se inscrever aqui embaixo, dar o seu like, minhas redes aqui do lado, e eu espero que vocês tenham de verdade gostado dessas informações. Até o próximo vídeo, a gente se vê aí na próxima semana. Um beijão pra vocês e falou!